Bora tomar um cafezinho. Aqui no episódio 168 do Papo com Café. E eu tenho uma grande honra de trazer aqui um cara que eu tenho uma admiração gigante, porque ele foi um dos pioneiros do mundo digital aqui no Rio Grande do Norte. Ele foi um dos sócios da Diginet. Se você é das antigas, vai lembrar aí da Diginet, né? Leonardo Anes, da Interativa. Seja muito bem-vindo à bancada do Papo com Café. Eu que agradeço, Guga. Pô, é um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. Eu tenho visto teus podcasts, massa demais, viu? Muito obrigado pelo convite. Pô, ele é um gaúcho que já virou potiguar, né? Verdade. E já tem filhos daqui, né? Norte rio-grandense. Sim. Casou com uma cearense, mas tudo beleza, né? Tá tranquilo. Marley, um grande abraço para você, viu? Grande Marley. Não é isso? Conta um pouquinho da tua história. Quem é Leonardo? Nasceu aonde? Eu já falei que você é gaúcho, né? Mas assim, conta um pouquinho pra gente que o pessoal gosta de saber. Sim. Quem eles vão estar vendo a partir de agora, né? Bom, eu sou o filho do Sérgio e da Heloísa. O meu pai era de Passo Fundo, minha mãe de Erechim. Mas eu nasci em Porto Alegre, sou o sexto filho. E comecei a trabalhar com internet logo que surgiu, em 95. Caramba. Eu fiz vestibular para engenharia elétrica, odiei num primeiro semestre, eu disse, o que eu estou fazendo aqui? E fui fazer análise de sistemas. Isso na PUC do Rio Grande do Sul, nos anos 80. Na época era cartão perfurado, era uma coisa de outro mundo. Puxa um pouquinho o microfone mais perto de você, Léo. Dinossauro. Era uma época paleolítica da computação. Mas, assim, achei sensacional o negócio de informática, de computação. Para mim, aquilo era um joguinho, era um passatempo. E comecei a trabalhar com treinamento, trabalhar com desenvolvimento. Fiz um estágio aos meus 20 anos de idade, em 84. Fui para a Colômbia fazer um estágio lá, numa empresa de gás. Então não é 95, é 85. Eu fui, mas isso foi na minha época de faculdade. Sim. Ainda. Depois de ter passado por tudo isso, trabalhado com COBOL e tudo mais, em 95 surgiu a internet comercial. Sim, aí eu enlouqueci, aquele negócio de um computador falar com o outro, é uma coisa assim, uma maluquice, eu achei genial aquilo. E daí comecei a trabalhar, me convidaram para trabalhar em Belo Horizonte, passei um ano trabalhando num provedor, EasyWay, lá em Belo Horizonte, não gostei de Belo Horizonte, não tem onda. Aí eu sempre quis vir para o Nordeste. Léo é surfista também, viu? Léo pegou as ondas aí. Aí eu sempre quis vir para o Nordeste, já que eu já tinha saído de Porto Alegre mesmo. Comecei a ver com amigos e conhecidos, e eu queria ir para Maceió, e todo mundo dizia, não, vai para Natal. Natal está crescendo muito. Vim para Natal, distribuí uns currículos, e na Diginet... Com o grande Gustavo. Grande Gustavo Diógenes. O Sérgio, o George, os sócios lá. E daí eu comecei a trabalhar na Diginet. E passei 2 anos trabalhando na Diginet. Foi em 98 que a gente se separou. E continuamos amigos, somos amigos até hoje, mas a gente se separou. Assim, o meu setor, que era o desenvolvimento de sites, começou a crescer muito. A Diginet, então, mais ainda, entrou depois a Digizap, que era a cabo, né? Uhum. Todo mundo em Natal tinha um e-mail @digi, né? @digi, exatamente. Isso. E daí a gente se o cara não teve um @digi, não é natalense. Não é natalense. Não. Então foi na época assim, de capinar mesmo. Eu cheguei aqui em 96, até 98 fiquei na Diginet, depois abri a Interativa, que está fazendo 27 anos agora. Eu conheci Leonardo num evento, eu trabalhava na Abreu, e num evento lá no Ocean Palace, e Ricardo, quando me apresentou, Ricardo e meu pai, Milton Simão
quando me apresentaram a Leonardo estava cuidando lá de uma apresentação, ele ia fazer uma apresentação sobre, acho que era um portal que a Abreu estava fazendo com vocês, ou era o teu portal imobiliário, né? Não lembro exatamente qual era a apresentação que você ia fazer, mas você estava lá e estava do lado do computador mexendo ali, e aí o Ricardo fez, ele pega onda e tal, eu fiz, você já conheceu a Disneylândia do surf? E você, onde é? Baía Formosa, a gente começou a falar sobre Baía Formosa, e aí nasceu uma amizade, então isso acho que foi 90 e... Entre 95 e 98. 98, por aí. Então, desde essa época aí, a gente foi estreitando a relação. E, Léo, quando você olha para aquela época e olha para hoje, a internet, o que é que você vê e diz assim, pô, que mudança radical? Cara, Fora, assim, que a gente ficava na época, assim, antes, quando chegou a internet, a gente ficava esperando da meia-noite para poder usar o computador para computar só um pulso telefônico, né? Telefone para economizar. E aí era uma festa, só que para baixar qualquer coisa durava 3, 4 dias. A gente instalava um navegador com disquete. Com disquete. Isso. Tem gente que não vai saber o que é isso. Né? Exatamente. Eu estava pensando... Na época ainda que eu trabalhava na Diginet, veio uma repórter da Tribuna do Norte. Ela tinha entrevistado um pessoal de uma loja de CD no shopping e veio me entrevistar para saber, as lojas de CD vão acabar ou não vão acabar? Né? E eu tentando explicar que era uma tendência, né? Assim, quando vai acabar? Vai acabar ano que vem, semana que vem, daqui a 10 anos? Né? Não se sabia, mas que a tendência realmente era acabar. E hoje tem muito jovem aí que não sabe nem o que é CD, né? Mas a internet mudou muito e é muito interessante o que está acontecendo hoje com inteligência artificial, que para mim é muito parecido. Aquele hype que naquela época todo mundo sabia que tinha que usar a internet, mas não sabia como, usar para quê, como é que isso funciona. Eu me lembro de visitar os hotéis e eu sempre levava comigo uma folha de ofício e eu desenhava. Olha, o que a gente vai fazer? Pensa no teu folder. No teu folder, tu manda imprimir numa gráfica e tu entrega para as pessoas, não é assim? Então, tu tem que entregar fisicamente. A gente vai fazer um folder para ti que vai estar num computador. E esse folder eu vou botar nesse computador aqui. Eu desenhava um computador. Teus clientes eles não vão acessar esse computador. Como é que eles vão fazer isso? Eles estão lá na casa deles. Por exemplo, em São Paulo. Eu desenhava um computador. São Paulo. A internet é uma nuvem que entrelaça computadores. Eu fazia um desenhozinho. Então, as pessoas... mas então o pessoal vai conseguir ver meu folder lá em São Paulo? Assim, isso mesmo. Eles vão encontrar o teu site e vão fazer uma reserva por e-mail. Tu vai receber no teu computador uma reserva. Mas é assim que funciona. Eu me lembro... Cara, isso foi ontem. Entendeu? Assim, né? A gente não imagina que isso aconteceu no mercado, né? Não, e as fases todas que percorreram esse caminho, hoje em dia ninguém mais quer saber de e-mail, o pessoal quer saber de WhatsApp, que é mais rápido. Então, as coisas vão mudando e é constante a mudança, não tem conversa, ela vai mudar, Então, pode ser rápido, pode ser lento. E a mesma coisa está acontecendo com a inteligência artificial. Todo mundo sabe. Tenho que usar. Como? Qual? Toda semana... Não, agora é DeepSeek. DeepSeek é melhor... Não, melhor não é DeepSeek. Melhor é Cloud. Cloud é melhor. Não. A OpenClaw... Não. Agentes de IA. Cara, assim, o pessoal fica louco com isso. Então, mas tem que ter calma. Mas assim, como é que você vai ter calma se o mercado tem essa ansiedade? Assim, a gente vê no mercado imobiliário, que é o núcleo, nosso ecossistema mais direto aqui do papo. Quando você olha aqui, o cara está aqui dentro, mandou um contato para você, viu um empreendimento e mandou lá o nome dele e tal. Se você não responder em 3 minutos, esse cara já falou com 50 outros corretores. Quando você falar com ele daqui a meia hora, ele não sabe qual é o seu empreendimento mais. Ele já não interessa mais aquela resposta que ele queria. Né? Então, assim, é muito rápido, muito automático. As pessoas querem pro agora. Ninguém quer esperar. Exato. Né? Mas é assim. E assim, no início, eu tinha que convencer os hotéis a fazerem um site. Inclusive, o primeiro site que eu fiz de hotel aqui foi do Atol das Rocas. Atol das Rocas. Atol das Rocas.
Caramba. E foi um grande parceiro a Todas as Ocas. Foi ele que me levou para uma reunião da BIH no Hotel Pisato. E daí, né, assim, eu mostrei para ele, a nuvenzinha, eu tinha feito uma arte já, a foto do teu hotel, o pessoal clica aqui, faz a reserva. Ele olhou aquilo assim, vamos fazer o seguinte, se eu tiver uma reserva eu te pago. Eu assim, fechado. Fechei com ele. Passou uns 2, 3 dias, ele me liga assim, tal dia, tal hora, tu pode ir no Pisato? Sim, posso. Cheguei no Pisato, a reunião, abri a porta, tinha um auditório cheio de gente. Ei, tu vai explicar aqui como é que é esse negócio aqui que tá chegando um monte de reserva aí. Foi exatamente o que ele falou, era tudo dono de hotel. Eles disseram, tá aqui o Leonardo, foi ele que me trouxe reserva de São Paulo, de Goiás, do Rio Grande do Sul, com esse negócio aí que ele vai explicar para vocês. Então foi assim que começou. Então isso foi assim, então eu devo muito ao pessoal que me acolheu aqui em Natal. Essa que é a grande verdade. Tanto o Gustavo, o Sérgio, o George, da Diginete, mas todo mundo que me recebeu, o Simão, o Milton Simão, que foi genial comigo lá na Abreu. Então eu devo muito a todo mundo, eu sou muito grato a Natal por ter propiciado tudo isso. Cara, aí eu fico vendo assim, imaginando como é que assim, as demandas, né, que a gente tinha. Antes era fazer um site que era algo pesado, né, que você precisava hospedar ele num servidor e tal, e tinha uma série de processos e as mudanças levavam, você tinha uma métrica diferente. Agora é tudo no hoje, no agora. Eu acho que o maior desafio das empresas de internet é que, aí eu vou dizer uma coisa assim, o cliente ainda não sabe o que quer. Ele entende o resultado que ele precisa ter, mas ele não sabe o que quer, porque assim, toda hora é uma coisa nova. Não, mas eu acho que é normal isso. Quando tu vai fazer uma casa, tu chama um arquiteto, tu não sabe projetar nada, não sabe uma medida. O que é um quarto grande, é um quarto pequeno para ti? É 3 metros, ou 4 metros, é 6 metros? Tu não sabe, tu não lida com isso. Tu vai dizer a tua necessidade, o arquiteto tem que resolver. E TI é a mesma coisa, né? Na verdade, TI, agora a internet deixou de ser TI, passou a ser publicidade. Para mim é publicidade isso, para mim é negócio. Mas antes a gente passou de uma fase que eu tinha que convencer as empresas a fazerem um site. Depois as empresas começaram a dizer, não, eu preciso de um site. Aí procuravam a Interativa para fazer um site. Aí teve a época que o pessoal assim, não, agora é rede social, não vou mais fazer site, só vou fazer rede social. Aí depois veio a fase do, não, rede social é fundamental, eu tenho que ter, porque é do imediato. Mas é tão imediato que ontem tu viu uma coisa no Instagram e hoje não consegue encontrar mais. Por isso eu preciso do site. Aí o pessoal voltou. Não, eu vou continuar no Instagram, vou continuar com as redes sociais, vou botar no TikTok, vou botar em todas as redes sociais, mas eu preciso do site porque é lá que o pessoal vai conseguir me encontrar de uma forma mais fácil. E de lá eu consigo encontrar aquilo que eu estava procurando no Instagram. Então se juntaram. E agora chegou o ponto de, se tu não responder imediatamente teu cliente, tu perde ele. O cara de meia-noite manda uma mensagem, ele quer que você responda. Final de semana. Final de semana. Então, assim, acabou os horários. O WhatsApp acabou com horário de almoço, tudo isso, porque todo mundo manda naquela hora, que é a resposta de imediato. E essa geração nova aí, né? Falando em geração, eu aprendi que Leonardo agora é um baby boomer. Baby boomer. Né? Então, assim, essa geração é a geração atual aí, que eu já me perdi se é Z, Y tal. É a atual hoje. Não, é a mais... antes da minha, o pessoal da Primeira Guerra Mundial. Não, mas hoje é a geração... Y. Y, né? Essa geração, ela não tem paciência. Aí eu fico imaginando essa geração assistindo Sessão da Tarde. Né? Com todos aqueles intervalos, né? Com todos aqueles breaks comerciais, o cara ia pirar, porque assim, eu vejo meu filho tem 12 anos, Dudu, tá assistindo ali um stream no YouTube, não sei o quê. Pô, um comercial de 15 segundos é um absurdo de tempo, o cara fica pé da vida reclamando, porque
tem um comercial de 15 segundos. E a gente ficava 3 minutos. No melhor do filme, dava o plim-plim, né? Mas o que acontece? O mercado, ele manda. O mercado manda. Então, é essa geração que vai mandar no mercado. Então, não adianta a gente... não, mas é que... Não. Por que tu não atendeu? Tu não tem ainda um chatbot para atender no final de semana? O teu chatbot não está usando IA para responder como se fosse tu? O teu chatbot não recebe áudio e responde em áudio ainda? Cara, você está falando assim... essas são todas as dores, Léo, que a gente tem no mercado, né? Então, assim, quando você iniciou, lá era fazer o site, preparar um site que fosse... que recebesse o e-mail, né? E que ele fosse o papel no virtual, no papel transferido de uma maneira mais rápida para o mundo todo, né? O folder que a gente ia imprimir na gráfica, digital. ele fosse para lá. Então era a nossa revista eletrônica. Exato. Né? E aí ele foi ganhando a informação, porque assim, aí começou a ver a troca. Ele começou a receber a demanda do cliente. O cliente começou a mandar um e-mail para o site. Ele começou a mandar um e-mail e daí aquele site, o cliente tinha que achar o hotel, tinha que achar o corretor de imóveis, tinha que achar o empreendimento. Qual foi a vantagem da rede social? A rede social... Começou a achar o cliente. Antes, vê só a evolução das coisas. Um panfleto é uma conversa de mão única. Tu recebe ele, tu recebe a mensagem do empreendimento. Tu lê, e diz assim, a piscina podia ser maior. O construtor não escutou. Não escutou. É Mas mão agora ele única. escuta. É uma via de mão única. O site já é uma via de mão dupla. Vai lá, olha, vê o empreendimento, vê 32 tipos de planta, vê simulação, vê vídeo, que no panfleto ele não tinha. E ainda, ele disse, tu aceita meu Chevette na troca? A piscina podia ser maior, via de mão dupla. Mas o cliente tinha que encontrar o site. Na rede social, ele está lá, né? Scroll, empreendimento, Ponta Negra, que bacana, eu moro em Ponta Negra, eu gostaria de ter um empreendimento para investir. Cliquei, fiquei sabendo, entrei em contato, mas eu quero contato imediato. Então, passou de um folder de mão única. Televisão é mão única, rádio é mão única. Mas aí pronto, na época da bolha da internet, vai acabar o rádio e a TV. Vai acabar o rádio e a TV. O rádio, como é que tu vai estar scrollando tela dirigindo? Tu está escutando o rádio no carro. Então são os momentos... Mas mesmo assim, o rádio foi o veículo que mais se ajustou a esse tempo. Pelo menos na minha ótica. Porque assim, hoje o rádio ganhou imagem. Isso, né? Exatamente. Ele continua com a interação, com a interatividade com o ouvinte, porque o cara liga, o cara manda mensagem, o cara manda o WhatsApp, o cara manda um áudio, o rádio disse assim, cara, a TV aberta, eu acho que ela perdeu o time, ela não enxergou, ou talvez não deu ouvido aos streams que estavam chegando, essa coisa toda que estava chegando aí, né? Ela começou a entender, achar que o YouTube era só para passar besteira, uma coisa assim. Perderam essa conexão. Mas o rádio não. O rádio... um exemplo aqui hoje, a 96 FM, para mim, é o maior exemplo de revolução. Pô, os caras são uma máquina de comunicação. A rádio se adaptou muito bem, ela se aproveitou da ferramenta internet. Ela se aproveitou disso, trouxe a imagem para dentro do estúdio, trouxe a interatividade. Antes a gente tinha que ligar, né? Estava ocupado sempre o telefone da rádio, não conseguia falar com a rádio. Não conseguia falar com a rádio, exatamente. Isso. Então agora tu consegue... Ia pedir música, tinha que ser... Antes, quando ia começar o programa, você já ligava, né? Para pedir a música lá. Agora pode 600 pessoas simultaneamente mandar mensagem, pedir música e participar de sorteio, etc. Então, realmente, a rádio... A TV, eu não sou especialista nisso, mas me dá a impressão que a TV quis brigar. Né? Ela não vestiu a internet, ela meio que quis
peitar. Não, poxa vida, a gente domina aqui, vocês estão chegando agora e querem sentar na janelinha. Não é assim. E eu acho que perderam o timing, né? Agora todas elas têm streaming, né? Tem a Globoplay, tem da Record, todas elas têm streaming, mas o modelo de negócio, eles perderam muito do modelo de negócio que eles tinham, né? É verdade, a gente viu isso aí. Léo, aí assim, a gente sai desse momento que tinha essa questão aí, você está colocando muito bem esse ponto aí, que hoje a mídia social é essa via de mão dupla, e às vezes você não está nem na mídia social, você está do lado do seu telefone, né, e está falando, poxa, queria comprar esse imóvel aqui em Ponta Negra, ou então, pô, tô a fim de ir para João Pessoa, tava a fim de pegar uma praiazinha e me hospedar lá. Cara, de repente, teu celular é bombardeado, né? Tua mídia, tua rede social é bombardeada pelo teu interesse, né? Os caras estão ali te ouvindo de verdade, né? Dizendo assim, pô, esse cara tá falando aqui que gosta de morar em Ponta Negra, esse cara tá querendo ir para João Pessoa. Esse é o fantasma do algoritmo, né? O algoritmo vai te pegar. Vai te pegar e pega de verdade, né? Mas olha, eu acho que teoria da conspiração é mais divertido, muito mais divertido do que a verdade, do que a realidade. É muito mais divertido, né? Mas isso não é verdade, não está escutando. O que acontece? Certamente todo mundo que está escutando a gente vai perceber isso. Quando tu quer trocar de carro, tu quer comprar uma picape, cara, tu sai na rua, a quantidade de picape que tu vê é imensa. Nossa! Você compra um carro vermelho, só tem carro vermelho passando do teu lado. Tem carro vermelho. Então, isso aí é confirmação, é perfil de confirmação. Tu tá... e mais, quando tu tá vendo carro para comprar, tu entra num site de carro, que tem um cookie, que pegou, que tu foste lá. A mesma coisa de passagem aérea. Tu foi na TAM, depois foi na Gol, depois foi na Azul. Magicamente escutaram e começaram a te mandar a propaganda. Não, mas eu já aconteceu comigo de eu não clicar em nada aí, eu falar um negócio de repente tá recebendo aí. Assim. Mas tu quer ver outra coisa? Se tu tá rolando tela no Instagram. Então, vamos lá, nós dois estamos rolando tela. Quantos comerciais tu passa? São milhares. Sim, mas teve aquele que você parou, não deu tantos segundos a mais num, pronto, ferrou. Mas é a mesma, mas é isso que o algoritmo faz. O algoritmo percebe o seu perfil de interesse. Ele não precisa que tu diga, eu pego onda. Tu passa mais tempo vendo o Instagram de onda do que ginástica olímpica. Falar nisso, tinha altas ondas hoje. A Manu, beijo Manu, mandou umas imagens lá da Ponta do Madeiro, que é incrível. Ponta do Madeiro especial. Né? Especialíssimo. A gente precisa marcar um surfzinho aí, sem né? dúvida. Ponta do Madeiro é Mas maravilhoso. isso que você está colocando, ele é algo bem, bem real. Agora, o que acontece é que a gente precisa entender, e assim, nesse momento dessa ebulição do mercado junto às mídias, às redes sociais, começou a aparecer um monte de gente se colocando como especialista no assunto. E tem uma frustração muito grande no mercado, porque pode falar com qualquer pessoa do teu lado que ele já deve ter passado no mínimo por 3, 4 figuras que disseram, vou dar a solução mágica da sua comunicação. E eu entendo que a mídia social ela tem uma efetividade maior quando eu tenho um direcionamento publicitário na história, no sentido de você agregar a tecnologia, né? Porque é a base. Porque, por exemplo, na hora que eu vou patrocinar uma peça, eu tenho que entender qual é a métrica e o que é que eu consigo atingir no algoritmo, né? Isso. Como é que eu consigo deixar ele entendendo melhor o que eu quero. Essa é uma métrica que não é um publicitário, teoricamente, tem que fazer. Mas a plástica de como se apresenta aquele produto, de como eu falo no vídeo, de como a comunicação chega, né? Que
que vai despertar o interesse da pessoa ficar mais tempo no vídeo. Então, assim, se não houver essa sincronia, vai se gastar mais dinheiro. Tu quer ver uma coisa interessante? Quando, agora que surgiu agora surgiu para o público, né? Em 2023 surgiu para o público em geral a inteligência artificial. O questionamento do pessoal era assim: quem é que vai vencer isso? Vai ser o corretor ou vai ser a inteligência artificial? Quem vai vencer? E essa é a pergunta errada. Quem vai vencer? É o corretor sem inteligência artificial ou o corretor com inteligência artificial? Então, eu não sou o corretor. Eu posso usar a inteligência artificial para fazer meu anúncio, fazer a venda do meu imóvel? Claro que eu posso. Eu não sou publicitário. Eu posso usar a inteligência artificial e fazer uma publicidade? Claro que eu posso. Quem é que vai fazer melhor? Eu ou um publicitário? Quem é que vai vender melhor o meu imóvel e encontrar para mim o imóvel que eu preciso? Um corretor que usa a inteligência artificial ou eu com a inteligência artificial? Então, é isso que a gente precisa perceber, que não é uma briga do publicitário e a inteligência artificial. A briga é quem usa a inteligência artificial e quem não usa a inteligência artificial. Essa é a briga. Quem agrega mais, né? Assim, o publicitário que tem o domínio da inteligência artificial, ele pode dar um resultado melhor do que o publicitário que está na prancheta. Exatamente. Né? Isso é fácil das pessoas perceberem com o médico. Todo mundo, estou com uma dor aqui, vai no GPT e coloca lá, dor no joelho, o que fazer, faz algumas perguntas e tal. Aí tu não vai mais no médico, é isso? Não vai mais no médico, não precisa mais ir no médico. É assim? Claro que tu vai no médico, mas tu vai no médico com um pouco mais de informação. Então tu não substitui o médico pela IA, mas tu usa. Antes tu chegava no médico, tu não tinha a menor ideia do que você ia pedir, o que Exatamente. Você vai... Então, é essa a Ou diferença. até assim, o que o médico dissesse era lei, porque assim, você não pesquisou, então você não está duvidando do médico. Isso. Né? Então, e isso que eu acho legal na internet e agora ainda mais com IA, é os profissionais perceberem que eles vão ficar muito melhor usando IA e não dizendo, não, eu consegui fazer isso. E agora, isso é uma coisa bem interessante. Quando há 2 anos atrás surgiu a internet, eu reuni o meu time, reuni minha equipe, aqui, vocês têm que usar IA. O meu financeiro, tu tem que usar IA, vai lá e pergunta as coisas para IA, conversa com ela. Minha redatora, usa IA. O pessoal de desenvolvimento, de programação, tem que usar IA. Mas Léo, tem uma grande dificuldade, eu acho que a gente precisa aprender ainda, é como eu pergunto a IA, né? Porque assim, ela não vou dizer que ela é burra, mas ela está treinada para receber alguns comandos. Então, assim, eu preciso aprender a perguntar, senão eu vou ter respostas talvez não tão certas. Pelo menos assim eu olho, eu vejo. Ela o GPT, por exemplo, ela é geral. Então, ela é treinada para todos os assuntos, para medicina, para publicidade, ela é treinada para tudo. O que tu pode é pedir para ela me responda como um médico ortopedista especialista em joelho o que pode ser uma dor que eu estou sentindo no meu joelho direito depois de ter jogado uma pelada com os amigos. Então, tu pode solicitar para que ela seja mais específica, dizendo assim, não me responda como um corretor de imóveis a minha dor de joelho. Uhum. Assim, tu vai conduzindo a conversa para chegar onde tu queres. E tem algumas inteligências artificiais que já são mais especialistas em fazer determinadas coisas. Mas eu acho que o principal é começar a mexer. Uma vizinha do meu prédio, eu disse, pergunta para ela, não sei usar, isso é muito complexo. Assim, tem um celular aí? Digita aí, GPT. Pronto, chegou aí no GPT, pega o áudio, não digita. Bota no áudio e faz a tua pergunta. E ela fez a pergunta, o GPT respondeu em áudio, e o GPT perguntou assim, mas me dá mais detalhes sobre o que tu quer saber. Então, é isso que tem que acontecer. Tem que começar a usar. E que eu estava falando da minha equipe, um dia, eu não me lembro se foi minha redatora ou foi o pessoal de desenvolvimento, que disse assim,
olha isso aqui e tal, mas não fui eu que fiz, foi a IA. Eu assim, é mesmo? Não foi tu que fez? Eu nunca vi um lenhador olhar para a lenha e dizer assim, rapaz, está aqui a lenha cortada, mas não fui eu, foi o machado. Sim. Não, ninguém diz isso, ninguém diz isso. Eu tenho que ter uma condução, né? Alguém estava conduzindo, alguém Mas é estava pegando claro, o cabo do machado. A IA é uma ferramenta. Então, o lenhador não cortou a árvore sozinho, ele usou uma ferramenta. Que bom que ele usou um machado, tu não acha? Né? Ficou bem Pegar mais umas facas, uma serra de pão é complicado, Ficou é complexo. muito mais fácil. Então, qual lenhador tu vai contratar? O cara que usa um machado de pedra ou um cara que usa um machado de aço ou um que usa aço afiado? Ele tem muita experiência. Entendeu? Aí é a mesma coisa. Então, tu vai contratar o melhor lenhador que usa a melhor ferramenta. Então, IA é exatamente isso. Então, naquela época que o pessoal me dizia, não, eu não entendo nada de internet, tu entende de imóvel? Pronto, é isso que a gente precisa. Show, vou pegar teu gancho aqui. Arthur, vamos soltar aí a SCI, que é o nosso parceiro especialista no serviço de crédito imobiliário, né? Está fazendo um trabalho bacana lá para o pessoal do CASIP. Solta aí o Vandic Lopes da SCI. O processo hoje do financiamento é um processo burocrático ou é simples de fazer? O processo de financiamento imobiliário hoje é um processo bem simples. Muitas vezes, com apenas algumas informações, consegue-se fazer uma aprovação de crédito. E quando existe uma necessidade de documentação, são documentações cadastrais e comprovações de renda. Mas a aprovação ser uma coisa complexa, hoje eu não vejo isso. E a gente já tem uma expertise de mais de 13 anos trabalhando com isso. Então, via de regra, a gente sempre tem conseguido boas aprovações ou as melhores opções para um cliente. Então, esse é o nosso parceiro Vandic Lopes, especialista no crédito imobiliário. Então, você vai fazer um financiamento, fala com a SCI, que com certeza ele vai te apresentar a melhor opção de financiamento. Então, você que é corretor e ainda não usa os serviços da SCI, fala lá com o pessoal, a equipe está pronta para te atender e te dar todo o suporte no financiamento. É bom demais quando a gente fala com um especialista, né? Léo, fazer uma viagem no tempo aqui. Você também, nesse trabalho, você foi do CDL Jovem, né? Você foi de uma série de coisas. E hoje você também exerce uma função de anjo para algumas empresas, né? Não sei se a expressão está correta, mas você tem um trabalho também, e você passou uma temporada no Canadá, né? Sim. E com isso ampliou aí os trabalhos da Interativa com desenvolvimento de apps e uma série de coisas, e pegando também essa garotada nova aí que tem uma cabeça fora da curva, né? Trazendo novas ideias e tudo isso, e você começou a abraçar esse pessoal e desenvolvendo junto aí. Como é que é esse trabalho que você dos jovens do CDL, né? Tem até um nomezinho diferente lá. É Junior Achievement. É isso, exatamente. Eu sempre achei muito legal associativismo, associar as pessoas, juntar o povo, né? Juntar a galera. E quando eu cheguei aqui em Natal, eu fui atrás de associações e encontrei o CDL. A minha empresa era uma empresa de serviços, né? Eu disse, não, mas vou entrar no CDL, não tem outra associação, entrei no CDL. E daí conheci o CDL Jovem lá, fiquei muitos anos, tanto no CDL quanto no CDL Jovem, e lá eu conheci a Junior Achievement. A Junior Achievement ela surgiu como um grupo de empresários para ensinar empreendedorismo a jovens. Então, isso aí me encantou. Isso aí tem em todo o Brasil, está há 20 anos aqui em Natal já. Eu, há mais de 10 anos, sou voluntário lá na Junior Achievement. E ela mostra para jovens como é que é a realidade de empreender, como é que é a realidade de montar um negócio, né? Porque, às vezes, o jovem tem aquela ideia de a empresa, ela tem lá o dono, os empregados e o dinheiro. Como é que entra o dinheiro lá? Como é que isso acontece? Né? As pessoas não... Muito obrigado, muito gentil.
principalmente os jovens, não têm ideia como funciona. Então, a Junior Achievement dá treinamentos, vai às escolas, mostra como tem cursos de ética, por exemplo, e isso é muito legal de ver. Tem um empresário sombra por um dia, que eu acho genial a ideia dos caras. Eles pegam essa gurizada e um aluno acompanha um empresário por um dia inteiro. Cara, que bacana. Ele vivencia, né? Porque assim, hoje essa é a métrica, né? Vivenciar, experimentar. Exatamente. Então ele passa do lado do empresário, então o empresário vai visitar um cliente, o empresário sombra vai também... Ver como é que são os momentos de decisão, né? Aquela hora assim de ter que... Isso, de como é que funciona, né? É o chefe mandão que grita com os funcionários, ou é aquele chefe que é líder, que indica como fazer, corrige, conversa, chega a um consenso? Como é que é? Como é que é ser chefe, né? Eu me lembro, eu fui empresário sombra por vários anos, e muitas vezes era atender cliente, resolve tal coisa e tal. E eu me lembro que teve uma demissão bem acalorada, bastante acalorada. E quando eu olhei para o menino, ele com uns olhão assim, assim, não é todo dia assim. Isso acontece muito eventualmente. Pô, não quero mais isso para mim. E hoje eu até vi em algumas escolas, e até na escola do meu filho, para minha surpresa, no começo do ano, teve uma reunião e foi apresentada uma cartinha onde dizia assim, tá proibido empreendedorismo. Não pode trazer nada para vender, não pode fazer não sei o quê. Eu disse, poxa, que coisa... Não com essa fala, né? Mas assim, com esse... Eu até entendo que às vezes atrapalha, mas se eu não incentivar a criança, né, a desenvolver... Eu, quando era moleque, ia passar as férias no interior, meu tio tinha um bazar é uma loja que vende tudo, né? Ele chegava e dizia assim, era o dia de uma festa lá, que era um baile que tinha no final de tarde, ele dizia, esse lote aqui de produtos é para você vender na feira, que eu te pago a entrada da festa e você ainda escolhe aqui uma carteira para você ir, né, chegar lá todo cheio de pose no evento. Então, a gente ia para o meio da feira para vender, para aprender a negociar. Eu ia para a padaria fazer pão, não sei o quê. Isso não era desmerecedor e fez o pescoço ficar grosso. Né? E hoje as escolas dizem assim, não faça isso, não fale comercialmente, não venda as coisas. Como pode? Como é que eu vou estimular o empreendedorismo no país? Eu até digo assim, não me entendam mal. Eu acho que a escola é muito importante. Eu acho que ela é fundamental, o estudo. Agora, a escola ela tem um problema muito sério, porque ela é muito conservadora. Isso de não deixar entrar celular na sala de aula é um crime contra as crianças. Essa que é a verdade. Vamos passar o dia olhando TikTok, fazendo dancinha. Não, peraí. Então, a aula é que está errada. Se tu pegar um desenho de uma aula em 1800 e botar na melhor escola de Natal e botar essa foto lá, ela vai ser muito parecida. A lousa não é mais com giz, agora é um quadro branco. Atômico. Tem um projetor de slide. Tá. É isso que mudou de 1800 para o século XXI? Foi isso que mudou? Quer dizer, um professor devia hoje dar aula assim. Olha, a gente vai estudar hoje movimento retilíneo uniforme. Me expliquem o que é isso. Vocês têm 10 minutos. Me expliquem o que é. Quem é que quer? Tu não quer, então vem. Explica aqui como é que é o movimento retilíneo uniforme. Tu não encontrou isso na internet? Não é possível que você vai fazer uma busca na internet. Tem que mudar a maneira de ensinar. Você está falando um ponto assim que, numa primeira visão, na forma como as escolas colocaram, não vai colocar o celular na sala de aula. A primeira coisa que vem na cabeça é exatamente isso. Mas aí se eu deixar, o filho vai ficar lá com o TikTok, com não sei o quê. Perfeito. Mas você está colocando o elemento digital como uma ferramenta de estudo, de pesquisa, um elemento de atração. Porque assim, o boy está lá na sala de aula,
achando o maior saco do mundo assistir aquela aula, E né? E ele tá doido para acabar a aula, para ele pegar o celular e ir pro joguinho, para ir para a interatividade da coisa, né? E é uma disputa muito grande. É como algumas religiões ainda continuam com a mesma tradição de séculos atrás e que não há uma renovação, porque assim, por que eu quero estar ali? Né? Como é que eu vou estar envolvido ali se aquilo não me interessa, se fica chato? Mas é exatamente esse o ponto. O ponto não é, como a gente falou, como tu falaste, tu falou assim, pô, a rádio se deu bem, a rádio pegou a internet e se alavancou. Isso. Então, eu não estava escutando a 98 FM e fiquei sabendo do evento que aconteceu na 98 FM, pelas redes sociais. Sim. E aí eu fui lá ver e vi o vídeo do que aconteceu. Então, por que os professores... Me perdoem, professores, por favor, é uma sugestão, é uma crítica construtiva. Mas é uma visão aberta do que está acontecendo. Vocês têm que dar aula com as ferramentas atuais, não as ferramentas de 1800. Não é possível que um aluno entre numa sala de aula e tem que copiar uma coisa que ele está escrevendo no quadro. Não, assim não é possível. Ah, não, aqui a gente usa a tecnologia nova. Tem um joguinho que tu vai lá e tem uma pergunta, uma resposta e vai ganhando ponto, e aí tu ganha uma coroa no final. Pô, massa, legal. É isso? É isso? Usar a modernidade? Então, isso aí, assim, eu fico louco quando eu vejo a maneira que as escolas ensinam. Então, ensina matemática, passa 200 exercícios de matemática, mostra como é que funciona. Agora, o aluno tem que entender que ele pode pesquisar na internet, ele pode questionar o professor. Sim. Às vezes o professor está errado. Quantas vezes a gente já viu o professor errado? Como é que um aluno vai questionar o professor se o professor está repetindo o que está no livro e está repetindo a mesma coisa que está na louça? É mão única o negócio. É a mesma coisa quando eu vou numa palestra e o cara está lendo um PowerPoint. Putz, cara, mesmo problema. Me desculpe, se você é palestrante e faz isso, você pode ter certeza que eu vou estar extremamente incomodado na cadeira lá e com vontade de sair correndo da sala. Porque eu não consigo, né, conceber. Você pode estar lá com a referência falando e tudo, mas ler, cara, se fosse para ler, tu manda para mim que eu leio em casa. Não é não? Assim, não tem muito sentido, mas é complexo isso. Mas eu concordo com essa sua visão. Eu acho que precisa se atualizar, né? Claro, tem que ter uma disciplina, tem que ter uma orientação, tem que ter um uso adequado. A gente está numa sala de aula. Porque assim, os alunos já perderam por completo o respeito pelo professor, porque antigamente quando a gente via um professor, era assim, senhor. Hoje tem aluno que quer dar na cara do cara, né? Mas isso é a falta das havaianas, né? A havaiana de pau sempre funcionou bem pra caramba. A havaiana de pau é uma coisa maravilhosa, né? Ou aprende em casa ou aprende na rua o respeito. Essa é uma coisa mas isso eu concordo plenamente contigo, que isso aí tem que ter. Tem que ter respeito pelo professor. Isso aí é fundamental. Assim, eu não entendo, eu tirei um filho meu de uma escola porque o meu filho não respeitava os professores, e os professores diziam, pois é, né? Assim, como pois é, né? Não, tira ele da sala de aula, manda para a diretoria, vamos dar uma penalidade para ele. Não, mas a gente não pode fazer isso, vai traumatizar o menino. Eu tive que tirar ele da escola. Umas crianças Nutellazinhas. Entende? Então, mas isso é outra coisa. Assim, essa ideia de como é que é, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, eu acho justamente o contrário. O homem nasce um bicho do mato. A sociedade é que educa ele a não ser um bicho. Isso aí é fácil de ver. Pega crianças de 3, 4 anos, bota elas numa sala e fecha a sala. Daqui um pouquinho, o grupo vai se reunir e vai estar batendo numa. É natural isso. Qualquer bicho faz isso. E a sociedade ensina, não bate no coleguinha, está errado. Se não houver a disciplina, eles vão tomar conta e fazer do jeito deles. E a criança vai se sentir constrangida quando tu fala qualquer coisa. Não faz isso está errado. Tu quer ser mal? Não quero ser mal. Então, isso da parte de educação, sem dúvida nenhuma. A gente vive um mundo meio maluco, né? E com os valores, muitas vezes, sendo invertidos. E isso eu acho legal na Junior Achievement, voltando para a Junior Achievement, é justamente mostrar o que é ética afinal.
Eles mostram isso, pô, é genial esse negócio. Eles têm um programa, eles têm vários programas diferentes, para idades diferentes, falam sobre ecologia, falam sobre um monte de coisas, falam sobre negócios. E eles têm a mini empresa estudantil. Essa era, assim, eu fui fã da microempresa estudantil, fui voluntário por muitos anos, fui voluntário lá. Empresários servem como apoiadores do grupo, né, dos alunos. E os alunos decidem tudo. Os apoiadores, eles apoiam. Tá? Podem orientar, mas a tomada de decisão é dos alunos. Isso. Eles decidem que negócio eles vão fazer, como é que eles vão fazer. Então, a gente orienta. Vai ter finanças, vai ter RH, vai ter produção, pessoal de produção, e vai ter o pessoal de marketing, de vendas. Né? Eles votam. Qual é o produto que a gente vai fazer? A gente vai fazer um chaveiro, um porta-celular, um porta-copo. Eu lembro de ter participado de algum evento, algumas feiras comerciais desse projeto. Isso. Lá no shopping. No Natal Shopping. O Natal Shopping é um grande parceiro da Junior Achievement aqui no Rio Grande do Norte. E, por sinal, no Brasil inteiro, Grupo Accor. E eles votam, a gente vai fazer o porta-copo. Perfeito. Então, eles vão vender ações dessa microempresa estudantil. Tá? Então, eles vendem uma ação por R$10, conseguem vender ações, recolhem o dinheiro e vão comprar a matéria-prima, fazem a produção dos porta-copos e tal, e depois vão vender os porta-copos. E nessa venda, a gente calcula imposto. Mas, claro, uma microempresa estudantil não recolhe para o governo e depois eles escolhem lá uma instituição de caridade para dar esses impostos. E é muito engraçado que todas as vezes o pessoal faz as contas e não vamos pagar imposto. É a primeira reação. Eu estava agora, antes de vir para cá, eu estava com o Pedro Henrique da Audita, né? Que é um contador e esteve aqui com a gente recentemente. E a gente fala muito sobre isso, sobre essa coisa assim do planejamento tributário, né? Não é não pagar, é como eu vou pagar com mais eficiência, com menos desperdício de impostos. Porque assim, dependendo da forma que eu estruturo a minha empresa, eu posso estar pagando mais, né? Desnecessariamente. Então, é muito importante esse olhar. Mas, Léo, só fechar Canadá aí, qual foi a maior diferença que você viu em relação ao nosso mercado aqui digital e o mercado digital no Canadá? Existe uma diferença em relação a profissionais, em relação a acesso a equipamento? Isso aí, sem dúvida, existe, né? É muito mais prático você chegar a equipamentos e tal. Já foi muito maior. Hoje não é. Já aconteceu nos anos 90, se ia a São Paulo para saber as novidades. Agora não se vai mais, não precisa ir. Tu pode até ir numa feira, eu fui. Para tocar, para ver, né, de perto. Assim. Isso, exato. Para assistir as palestras, né, presencialmente, poder fazer perguntas. Né, Startup Summit lá em Florianópolis, a gente foi. É bacana e tudo mais, mas hoje, em qualquer país do mundo, tu tem acesso à última tecnologia. Então, não há mais diferença do profissional canadense e do profissional brasileiro. Não há mais essa diferença. Tanto que a gente vendia bem lá no Canadá. Tá? Então, era a gente exportando tecnologia do Rio Grande do Norte para o Canadá. Sim. Então, se a gente está fazendo produto aqui para os canadenses, a gente está exportando serviço para o Canadá. O que lá eles têm com maior facilidade são os equipamentos que o valor... O custo é menor do que o nosso. O custo é menor proporcionalmente à receita. Né? Então, a nossa moeda é uma moeda fraca. Então, quando tu vai ver por quanto tu vende os teus serviços aqui, o quanto custa um notebook, um telefone, um equipamento. Então, lá tem essa vantagem. E a maior vantagem que eles têm é a facilidade tributária. No boom da internet, teve um americano querendo comprar a Interativa. Ele veio aqui a Natal, ele passou 2 semanas aqui e a gente combinando como é que ia ser a compra, porque o que a gente ia fazer? De novo, a gente ia exportar a tecnologia. Ele ia vender lá nos Estados Unidos
o que vocês com estavam os produzindo custos daqui do Brasil. aqui do Brasil. Então, para nós, a gente aumentar a nossa lucratividade de forma exponencial. Recebendo em dólar. Ele ia ter um serviço de qualidade, com um custo muito mais baixo de produção. Por que isso não aconteceu? Quando ele teve o primeiro contato com o manicômio tributário do Brasil, ele assim, isso é impossível. É impossível. Quer dizer, então eu nunca vou estar certo. Porque é tanta norma. Tanta burocracia, né? É tanta burocracia que é impossível tu te adequar a todas as normas. Cara, são muitas perguntas que assim chegam nessa conversa. Aí, assim, um desafio que eu olho para o teu segmento e vejo, que é a precificação. Por quê? Porque você tem uma concorrência desleal. Porque o teu concorrente é o sobrinho que começou a mexer no computador, é o sobrinho que pegou ali, sabe mexer no Adobe, não sei o quê. Então, assim, precificar no seu segmento, lógico, você tem um histórico para mostrar, você tem um resultado, né? Você tem uma folha corrida, vamos dizer assim, de serviços entregues. Isso lhe ajuda a precificar. Mas eu vejo que, por exemplo, no nosso segmento imobiliário, que a gente tem uma pré-tabela, vamos dizer assim, é mais fácil essa precificação. Mas quando a gente sai da compra e venda, que a gente vai prestar um serviço de assessoria, de consultoria, tudo isso, é muito difícil precificar, né? E aí eu imagino no mercado de vocês que ele é muito mais... A concorrência é muito mais plural, vamos dizer assim, para não ser deselegante. Mas eu acho que já foi pior. Houve uma época, sim, que a Interativa concorria com o sobrinho. Houve uma época. Não concorre mais. As empresas entendem que elas podem usar o sobrinho em alguma situação, mas elas entendem perfeitamente o trabalho que elas vão receber do sobrinho e o trabalho que elas vão receber de uma empresa. Então, tem várias empresas aqui em Natal de TI que são excelentes, são muito boas. Inclusive, a gente participa da EPTEC, que são as empresas potiguares de tecnologia. Então, de novo, uma associação que está reunindo empresas de tecnologia para a gente trocar experiências. Amanhã a gente vai ter um encontro, vão ser 5 desenvolvedores que usam IA para desenvolver e cada um dos 5 vai mostrar como é que ele está usando IA para desenvolver na empresa dele, e depois vai vir a sessão de perguntas para os empresários. Você acha que essa abertura da caixa preta ela se fortaleceu cada vez mais depois da pandemia, assim, porque hoje eu vejo em todos os segmentos, né, assim, a pandemia como um grande acelerador de processo, né, e assim, o medo, o não medo da concorrência, porque assim, antes era tudo meu segredo, agora não, agora dependendo da mesa, todo mundo vai lá e diz, eu faço assim, faz assim, né, a cerejinha, claro, você tem seu jeito de fazer. Teve uma época... A gente participa da Junior Achievement, CDL, a gente participa da EPTEC, da IESEC, que eu participava na universidade, lá em 80, nos anos 80, eu fui para a Colômbia fazer esse estágio na Colômbia, pela IESEC, que faz intercâmbio de estudantes no mundo inteiro. Então tem aqui em Natal a IESEC, tem em Recife, tem em Porto Alegre. Isso tudo é associação. E mudou muito a cabeça das pessoas. Há 20 e tantos anos atrás, eu fui aos meus concorrentes, na época, bati na porta e disse, vamos fazer uma associação? Muitos diziam, sim, boa ideia e tal, né? Mas um em especial tinha calçada, tinha uma grade, tinha um caminhozinho e a porta da empresa dele. Eu bati no interfone, o Leonardo da Interativa, eu queria falar com o fulano. E ele veio... o que é? Ele perguntou no interfone, eu queria conversar contigo. Beleza. Ele desceu, abriu a porta da empresa, veio até o portão e disse assim, sim. Ficou na grade. Aí eu comecei a rir da situação, né? E eu pensei assim... Cara, eu queria tomar um café, pô. Eu acho que nem adianta dizer, mas então vamos lá, né? Não, eu estou procurando o pessoal para
para a gente fazer uma associação. rindo da associação, porque ele não abriu o portão. Ele, sim, claro. Bom, anos depois, a gente sentou na mesma mesa e faz parte da Associação das Empresas de Eu vejo muito isso, assim, que a gente mudou pra caramba. Mudou demais. Isso é excelente, Inclusive, qualifica mercado, né? Você muda todo o contexto. Assim, todo mundo agora percebe que tem mercado para todo mundo. O mercado é o planeta. Então, a gente ganha muito mais conversando com o concorrente, sabendo, tu está fazendo o quê? O que está dando certo, o que está dando errado? Eu solucionei de tal forma. Tem muito mercado. Então, isso é uma bobagem que existia, que hoje eu vejo que não existe mais. Isso aí é um ganho enorme que a gente está tendo. E a mesma coisa até na universidade. Antes tinha a cabeça da universidade assim, não, universidade aqui, os empresários para lá. Os empresários é uma coisa feia. Aqui a gente está cuidando do pessoal, mas a gente não pode trazer as empresas. Como assim? Tem que estar todo mundo junto. Né? Tem que estar todo mundo junto. Então, quem fez isso de uma forma maravilhosa foi lá em Recife, o pessoal do Porto Digital, e todo mundo começou a ver como trazer o governo, trazer a academia e trazer os empresários para sentarem numa mesma mesa e os empresários dizerem, olha, a gente precisa de tal coisa. O governo, como é que pode... Uma demanda real, né? Exato. Volta e meia acontecia do que o pessoal saía da universidade e aprendia Java. Qual era a empresa de TI aqui no Rio Grande do Norte que usava Java? Ninguém. E daí o que acontecia? O pessoal ia todo mundo trabalhar em Brasília, ia trabalhar... A gente perdia. Então, o governo gastou dinheiro para treinar essas pessoas, para educar essas pessoas. Dinheiro bom jogou em coisa ruim. E ela não vai ter esse retorno, porque quando a pessoa recebe o seu salário, paga imposto, gira economia, ele vai comprar coisas aqui. Não, ele foi comprar coisas em Brasília e em São Paulo. Essa é a coisa que a gente mais se preocupa, com essa saída do dinheiro. Aí eu vou aproveitar agora e vou trazer aqui, vou abrir para vocês uma caixinha de surpresa, né? Porque é o empreendimento da Andrade Marinho em Ponta Negra, o Privilégio Ponta Negra. Esse aí é um empreendimento top. Perfeito para você que quer investir. Solta aí, Arthur, para a gente aí. Em Natal, existe um investimento que une solidez, visão de futuro e uma das vistas mais desejadas do Brasil. O Privilégio Ponta Negra Flat é um empreendimento pensado para quem busca rentabilidade, segurança e valorização real. Cada detalhe foi projetado para entregar conforto, modernidade e alto padrão, com a infraestrutura completa que atende o estilo de vida do turista e do investidor. Com localização privilegiada, estrutura profissional de hospedagem e um projeto assinado pela Andrade Marinho, construtora com mais de 30 anos de credibilidade, o Privilégio reúne o que realmente importa: qualidade na entrega e confiança no investimento. As obras avançam, a expectativa cresce e as últimas unidades estão disponíveis. Se você quer investir com segurança em um empreendimento que gera renda e valorização contínua, invista no Privilégio Ponta Negra Flat. Andrade Marinho, construindo hoje o futuro de Natal. Ponta Negra, já pensou você lá no rooftop do Privilégio Ponta Negra, olhando ali uma lua cheia, tomando um vinhozinho, um refrigerante ou um suco? Cara, incrível. Faltam poucas unidades para encerrar as vendas do Privilégio Ponta Negra e a entrega é em junho do próximo ano. Então, fiquem ligados, passa lá, o empreendimento está show, condição de pagamento é incrível. Você vai ter lá no Privilégio Ponta Negra um sócio pagador, porque assim, quando você receber a sua unidade, você vai financiar e vai poder alugar e o aluguel já paga parte do teu investimento. Então, fiquem ligados, Ponta Negra Privilégio é o empreendimento número 1 na praia de Ponta Negra, Andrade Marinho. E ela vai lançar novos produtos aí, fiquem ligados. Muito bom você ter parceiros assim, né? E o Luciano e a Luciana são parceiraços da gente aqui do Papo com Café e viabilizam o nosso projeto. Léo, dentro desse mercado que você foi um player
de comunicação do mercado imobiliário. A Interativa Digital lançou um dos primeiros portais imobiliários daqui, né? E eu fui cliente, usuário, via o retorno. E hoje existe uma briga muito grande pelo descompasso de que o cliente potiguar ele tem que contratar um LX, um Viva Real, um Zap Imóveis, e esses portais não se adequam à realidade financeira do mercado local, né? E até na comunicação deles, por exemplo, se ele fecha um grupo de ações no Brasil, a maior carga vai ser no eixo Rio-São Paulo, Santa Catarina, porque tem uma demanda maior. Logicamente, isso é previsível. E aí a gente acaba ficando com uma coisa quase que orgânica e pagando o preço do Rio-São Paulo, mas eu não tenho a mesma entrega, né? Sim. E essa é uma dor gigante do mercado imobiliário local. E eu vejo um bate-cabeça grande, porque hoje a gente tem aí uma referência que é a Abreu Imóveis, que 80% dos leads gerados para ela partem do site dela, né? Sim. Então ela está em todos os portais, mas assim a geração vem dela. Só que a Abreu hoje tem uma capacidade financeira de investir na comunicação do site dela. Esse é um grande desafio quando um amigo meu chega e diz: estou lançando um portal imobiliário. Eu digo: cara, qual é a tua verba publicitária? Aí ele fala: não, como é que você vai brigar com os outros se você... Porque assim, não é botar um site no ar. Eu tenho que comunicar que estou no ar. Eu tenho que ser a mulher mais desejada do processo, né? Então, assim, é complexo isso. Mas isso vem de um pouco de desinformação, e eu acho que o mercado imobiliário ele é um mercado também conservador. Ele é conservador, assim como o pessoal jurídico, o pessoal do direito, por exemplo. Eles são conservadores. Isso é uma característica deles. Tu nunca vai ver um escritório de advocacia dizendo assim: a gente é moderno aqui, é tudo muito rápido aqui. Não, por quê? Porque tu não vai contratar um advogado assim. Tu quer um cara sério, um cara que transmita confiança. E o mercado imobiliário é isso. O mercado imobiliário tem que transmitir confiança. Ele pode transmitir Ponta Negra. Sou fã de Ponta Negra. Mas se tu cair numa coisa um pouco mais... Tu não pode sair muito daquela régua de seriedade. Então, isso acaba trazendo para o pessoal do ramo imobiliário, do ramo do direito, por exemplo, uma postura muito conservadora. Mais dura, mais... Se tu perguntar, pega as maiores imobiliárias de Natal, não digo nem um corretor, mas mesmo um corretor, ele deveria saber, os leads dele vêm da onde? Vem do OLX, ou vem do Viva Real, ou vem do orgânico do Google, ou vem do GPT. A gente está com um produto que é o Cabo Eleitoral, caboeleitoral.com.br. Atenção, políticos, fazer o merchan marqueteiros, aqui. Olha aí. Caboeleitoral.com.br, né, para campanha eleitoral. E um dos primeiros clientes que chegou a gente estava ainda em lançamento do negócio, chegou de Santa Catarina. Consegue botar no ar aí, Arthur? Enquanto a gente vai falando, você bota aqui no ar pra gente, ó, caboeleitoral.com.br. Isso. Aí replica aqui na nossa tela grande. De Balneário Camboriú. E vamos conversar, vamos. Fizemos um meet e tal. E comecei a conversar com ele. Tu nos encontrou aonde? Ele disse: no chat GPT. Então ele estava fazendo a pesquisa para a campanha dele, tentando organizar, usando o GPT como auxiliar para organizar a campanha dele. Ele começou a perguntar sobre softwares e chegou na gente, e era sábado, e ele mandou um oi e eu disse: oi. Pronto, aquilo que tu disseste. Não respondeu na hora? Perdeu. Então, tu vê... O timing é outro. O timing é outro. Então, é isso que eu estou dizendo. Tem que saber... Olha aí, ó. Pronto, software para campanha eleitoral,
pode descer aí para mostrar um pouquinho. Mas isso aí é para comunicação de WhatsApp entre os candidatos, os cabos eleitorais, os líderes, né, comunitários e os apoiadores. Sim. Então, é uma ferramenta mais interna, mas é uma ferramenta de gestão da campanha, vamos dizer assim. ela é de gestão dos apoiadores. Dos apoiadores, exato. do time, né? A gestão do time. Isso aqui surgiu da necessidade... até nem tinha visto, cadastre seu time, tá vendo? Surgiu da necessidade de um marqueteiro que ele passava para os líderes, vamos fazer tal ação. Tá. E o pessoal dizia sim, e ele dizia, e agora? Eu não tenho métrica. Aqui a gente tem métrica. O apoiador, ele compartilhou, o apoiador viu a mensagem e vai contando pontos para o líder conseguir ver quais são os apoiadores efetivos, quais são os engajados. Quem não está engajado, não está engajado por quê? Meritocracia, entender quem está dando resultado, se eu posso botar mais ali, força ali, ou alguma zona que não está tendo tanta engajamento, eu preciso... Está precisando de mim lá. Exato. Eu não estava dizendo que tanto um corretor quanto uma imobiliária tem que saber de onde é que vem os leads, tem que ter métrica. E aqui ele vai ter métrica. Hoje em dia ele manda pelo WhatsApp, ele não sabe se o apoiador ou o líder está lá, botou o grupo nos arquivados lá, nem abriu a mensagem. Né? Aqui a gente sabe, abriu a mensagem, clicou na mensagem, tudo isso vai contando pontos. Então o candidato ou o marqueteiro vai saber quantos apoiadores de cada líder, e quantos é responsivo, pontos, vai para sim, tudo através do WhatsApp, não precisa baixar no celular. Né? Não está nas lojas da Apple e do Google. Por quê? Porque não precisa. O apoiador vai receber no celular. E não é disparo em massa. A gente só manda para quem disser, eu quero receber. Perfeito. Então você protege o número do candidato no sentido de não virar spam, de não ter... Exatamente. E isso é o primeiro... Beleza, Arthur, obrigado. É a primeira validação que tem, é saber, não, o líder comunitário, tem 500 votos aqui, mas ele não conseguiu cadastrar 5 pessoas. Então ele não tem 500 votos. Essa é a primeira validação que tem. A outra validação o pessoal clicou, o pessoal abriu a mensagem, então é um monte de validação para saber, para ter números, para quantificar. A mesma coisa que tu disseste. Poxa vida, o cara vai investir, ele não sabe qual é a verba. Ele não sabe qual é a verba porque ele não sabe qual é o resultado. Ele não sabe quantas pessoas vieram pelo ChatGPT, quantas pessoas vieram pelo Google orgânico, quantas pessoas vieram pelo site. Então, tem que saber isso. E hoje o custo lead é algo muito importante de você ter. O custo da captação do cliente. Tem caro. Que saber isso, tem que saber. E isso se faz tentando. Faz uma campanha só no LX e vê. Faz essa mesma campanha, tira do LX. Faz essa mesma campanha. O bom do digital, da internet é esse, que você pode mudar na hora. Quando a gente botava um anúncio de jornal, ferrou. Você tem que fazer outro anúncio. Exatamente. Se eu botasse na Globo... Eu tinha um tempo, eu não podia substituir. Errou um negócio que não está dando resultado. Eu tinha que produzir outro comercial, né? Às vezes eu levava 15, 20 dias para produzir um comercial. Acabou, vou embora a campanha. Por isso que o sobrinho não está mais competindo com as empresas. Bacana. Por isso que as empresas elas conseguem, usando inteligência artificial, também houve uma concorrência. O bacana é porque as empresas estão se estruturando. Não é que o sobrinho não possa. O sobrinho pode se engajar e tem um espaço para todo mundo, né? Porque espaço pro sobrinho, nem todo mundo consegue pagar a empresa. Exato. Né? Então, assim, cabe para todos os bolsos. Mas bacana que fica mais justo o mercado. Eu vou te dar um exemplo da minha empresa interativa. Quando surgiu o Wix, não sei se você conhece o Wix, faz sua página de graça. Sim. Chega lá, bota foto, diz o que tu quer e pronto, tá pronto o site. A minha primeira reação foi assim, tô lascado. Né? Ferrou. Os caras estão oferecendo de graça o que eu cobro para fazer. O que aconteceu e acontece até hoje? O Wix é uma grande ferramenta... De venda sua. De venda minha. Porque o cara vai lá, faz o site, muitas vezes fica satisfeito e pronto, encerrou. A jornada dele, o site, encerrou no Wix, beleza. Agora, se ele quer mudar, ele quer evoluir, ele quer mexer e ele não consegue fazer,
ele procura a Interativa. Então a Interativa recebe muita gente que vem do Wix. E mais, ele já vem educado. Tem um pé para cada sapato e tem um sapato para cada pé. Ele já chega dizendo, pô, tentei fazer tal coisa e não conseguiu. Esse negócio aqui está dando certo para mim. O pessoal tem mandado mensagem para mim através disso aqui. Então eu já chego no site dele, porque é diferente de uma empresa que nunca teve um site, nunca fez nada, diz, faz um site para mim. Então, muitas vezes eu faço uma coisa para ele, ele tem dúvida, aquilo é o certo. Então, quando ele vem do Wix, ele já vem amansado. Quantos anos de Interativa, Léo? 27. Caramba, 27 anos. 27 anos. Um desafio. Ser empreendedor no Brasil, 27 anos, é uma trajetória gigante. Léo, a gente já passou do tempo. Pá. Quando o papo é bom, vai embora. Aí chegou a hora da pergunta do milhão. Beleza? Aí, olhando ali na lente da verdade ali, você vai dizer aí o que é que Leonardo Anis não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café. Eu não posso deixar de falar. De novo, agradecer a Natal, agradecer todos os amigos que eu fiz aqui. Tu é um grande exemplo disso, de um amigo que sempre é parceiro, seja para boiar em Bahia Formosa, mesmo sem onda, né? Bom demais. Bom demais. Então, eu fiz uma rede de amizades aqui em Natal, que eu sou muito grato a todos eles, tanto na parte profissional quanto pessoal, que eu fico muito, muito, muito agradecido. Essa cidade me acolheu aqui de coração. E sempre recomendo, tanto para os empresários quanto para o pai de família, procure uma associação, procure o CDL, procure a Junior Achievement, seja voluntário na Junior Achievement. Qual é a sua especialidade? Procure a Junior, jarn.org.br, visite a Junior Achievement, seja um colaborador, tanto como voluntário ou como patrocinador, porque é uma coisa muito legal para os nossos jovens. E a gente que tem filho e pensa no futuro do Brasil, no futuro da nossa família, do nosso estado, né? Eu já me considero potiguar. Mas você é potiguar de verdade. A gente tem que incentivar, valorizar essas coisas que estão aqui. Às vezes o pessoal diz assim, poxa vida, eu queria ser voluntário e não sei aonde. Pô, procure a Junior Achievement, que esse contato com o jovem, ensinando o jovem, essa parte de empreendedorismo, é muito satisfatório, é muito legal. Faz a grande diferença. Léo, eu te agradeço demais aqui a tua disponibilidade. Pedi 1 minuto a você, porque assim, eu não posso deixar de falar aqui também sobre quando você encontrar aquele teu amigo que está meio triste, meio cabeça baixa, né? Chama ele para um café, chama ele para pegar onda, para boiar lá em Ponta Negra, né? Para tomar uma cerveja, para brindar, sorrir, porque assim, muita gente aí que diminuiu o tempo da sua vida, né? Poderia talvez não ter feito isso se recebesse um abraço. Então a gente está perdendo muitos amigos aí para essa doença, que é uma doença do século, que é a depressão, que é algo que pode pegar qualquer um, né? Então assim, fica atento, dá um abraço, porque pode fazer a grande diferença. Não esqueça nunca disso aí. Pode fazer a diferença de verdade. Leonardo Anis, Interativa Digital, muito feliz desse papo aqui, né? Foi rápido pra caramba, é bom porque fica um gostinho de quero mais. Vamos marcar uma próxima vinda aqui pra gente ir mais a fundo em alguns pontos. E quem sabe a Interativa traz aí um projeto bacana para os corretores de imóveis, né? A gente pode bolar alguma coisa junto. Nesse papo aqui, minha cabeça ficou a milhão, pensando um monte de coisa. Muito grato de verdade por tua disponibilidade. Eu que agradeço. Show de bola. Esse foi o Papo com Café, o episódio 168, aqui com Leonardo Anis, da Interativa Digital. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!